Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos encontramos na Tua presença. Estamos agradecidos, Pai, pela oportunidade, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, Senhor, e por Sua presença no nosso meio mais uma vez, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo companheirismo, pelo amor, pela graça, pelo perdão. Enfim, Senhor, tudo o que temos e somos gratos a Ti pelo que o Senhor tem nos alcançado, Pai. Pedimos que nesta hora o Senhor tome o controle, assim como estava na liderança dos hinos. Pedimos que o Senhor tome a liderança da palavra agora, Senhor, e dirija, Senhor, esta palavra a cada coração e a cada alma, Senhor. Deus, nós sabemos que a Tua palavra ela não volta vazia, Senhor, mas ela tem um propósito em cada vida, em cada coração, e que este propósito seja alcançado nesta tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que pedimos, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor Deus, amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E depois 2 Timóteo capítulo 4. Primeiro Timóteo, capítulo 4. Nós temos algum visitante? Não temos? Seja bem-vindo ao nosso meio, que Deus abençoe, que possa participar das bênçãos de Deus juntamente conosco, né? Vamos ler então? O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Agora, 2 Timóteo capítulo 4, está bem pertinho, entre Gênesis e Apocalipse. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e a fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e todo o ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão de dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Que Deus acrescente as bênçãos, podei-vos assentar, irmãos. Eu nem sei que título vou dar, nem vou dar título. Mas lendo aqui em Timóteo, e vendo que Paulo fala, aconselhando a Timóteo, para ele pregar a palavra, insistir, admoestar, exortar. Mas depois disso ele vem e diz, com amor,
com paciência, com piedade. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque ele disse, porque virá tempo, e esse tempo é hoje, irmãos. É o tempo em que estamos vivendo, é o tempo hoje. E às vezes as pessoas têm uma concepção que o mundo irá de mal a pior daqui 10 anos, daqui 20 anos. Mas o mundo já está de mal a pior agora, nesse exato momento. Porque o Mombrana disse que o que uma vez não era pecado, ou melhor, o que uma vez era pecado, o que uma vez era errado, hoje se tornou uma coisa comum. Já o que uma vez nós condenava, o que uma vez nós não passava nem perto, hoje nós temos dentro da nossa casa. Hoje nós estamos tendo coisas que nós estávamos condenando dentro dos nossos bolsos. Palavras que nós nem pensávamos, hoje estamos proferindo, dizendo, falando. E o Mombrana disse que as nossas palavras têm poder. E tudo aquilo que você expressa, o diabo, ele não tem poder no teu pensamento. Ele não sabe o que você pensa. Enquanto você estiver só pensando naquilo, ele não terá poder. Ele estará desarmado. Mas a partir do momento em que você expressa uma palavra, você deu poder ao diabo para ele fazer o que ele quiser. E isso nós podemos trazer como exemplo para os nossos filhos. Se você disser, este aí não presta, o diabo pegou aquilo. E quando o filho está lá imprestável, nós jogamos a culpa para Deus. Mas não é a culpa de Deus. Às vezes, muitas das vezes, a culpa é nossa, porque nós professamos e armamos o diabo com aquela palavra. Ah, ele não presta? Então eu vou te mostrar que ele não presta. Você disse isso. E assim o Mombrana disse que é quando nós falamos com nós mesmos. Eu sou um miserável, eu não presto, eu sou isso, eu sou aquilo. Você está armando o diabo. Agora, quando você se posiciona pela palavra, você diz, eu sou um filho de Deus, o diabo não terá poder nisso. Porque você não estará armando o diabo, você estará atirando nele. E o mundo em que vivemos, irmãos, eu tenho aqui mensagem, o Éden satânico, o poder da transformação, não vou poder ler tudo. Mas fábulas, quando o Paulo disse que voltarão a fábulas, o que quer dizer fábulas? É narração de aventuras e de fatos imaginários. Quadrinhos que fazem e pintam aquela caminhada e montam aquele quadro para as pessoas, acobertando e dizendo, como nós ouvimos, eu acho que foi ontem que foi falado, ou algum dia desse foi falado, não faz mal, não tem importância. Deus só quer o coração. O resto, pode fazer o que você quiser. Já está condenando, já está desvalidando o que Paulo disse, que vós sois o templo de Deus. E Paulo disse, se vocês for o templo de Deus e vocês destruir este templo, Deus destruirá no final. O único templo que Deus tem para habitar, você encontrará isso na mensagem, o lugar de adoração provido por Deus. Deus não tem outras mãos, Deus não tem outra boca, Deus não tem outros olhos, Deus não tem outros pensamentos, não tem outro corpo em qual habitar se não for os nossos.
Aí veio o irmão Branham e disse: se eu professo ser o templo de Deus, que tipo de alimento eu estou digerindo? Que tipo de alimento eu estou me alimentando? Se o templo de Deus é sagrado, eu vou largar qualquer coisa nesse templo? Vou comer qualquer tipo de coisa que é apresentado? Voltando no princípio, nós vamos ver que Eva tinha um requisito a ser cumprido. Deus criou um jardim do Éden para o homem e a mulher viver, para tudo aquilo que Ele criou. E cada coisa que Deus criava, Deus olhava e dizia: isto é bom. E viu Deus que era bom. E o que é bom para Deus é perfeito. E Deus criava uma árvore e dizia: é bom, está bem, está bonito, está perfeito. E você vai ver que em Gênesis capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que cada coisinha que Deus criou, cada árvore, cada erva, cada grama, seja lá qual for a árvore que Deus criou, cada um produzia conforme a sua espécie. O pinheiro não queria ser a macieira não queria ser o pinheiro. O pêssego nunca desejou ser uma outra coisa, a não ser aquilo que Deus colocou para ele ser. Deus produziu o pêssego, criou o pêssego e disse: é bom. E nunca se ouviu o pêssego reclamar da criação de Deus. E quando Deus criou Adão e Eva, então, o diabo se encontrou com Eva. Vocês todos sabem da história, né? Vou apenas resumir aqui. E ao se encontrar com Eva, Mombrana disse: Eva se aproximou muito bem. Teve uma boa aproximação da serpente, do diabo. E ela disse: não. O Deus que eu sirvo, em outras palavras, disse que se eu comer dessa árvore, certamente morrerei. O Mombrana disse: se ela não tivesse parado para escutar o que Satanás tinha para falar, ela teria vencido. Mas o problema de Eva foi parar para escutar o que o diabo tinha para falar. E o Mombrana disse que a mentira nada mais é do que a verdade pervertida. E o adultério é a mesma coisa. É um ato de Deus, só que pervertido. Tudo que nós vemos hoje, que se chama pecado, são coisas que Deus criou, mas que o diabo perverteu. Ele veio pervertendo a coisa toda. E quando ele se encontrou com essa mulher chamada Eva, ele começou a acariciá-la, começou a elogiá-la. E tudo o que ele tinha que fazer era a palavra. Ele não tinha outra coisa para combater Eva se não era a palavra. Mas houve uma pequenina palavra, o irmão Branham disse, que fez o mundo estar no caos que está hoje. É aquela palavra não. E olha, nós escutamos muitos nãos. E também dizemos muitos nãos. Mas aquela palavra que o diabo plantou em Eva foi o que trouxe o caos em qual nós estamos vivendo hoje. Porque aquela palavra não fez com que Eva descresse do que Deus tinha falado a eles. Não comereis. Se comerdes, certamente morrereis. E o diabo foi lá e disse: não, Deus é um Deus de amor. Não é o que João disse, que Deus é amor? E você vê Paulo dizendo que amor tudo suporta.
O amor tudo sofre. O amor tudo isso e tudo aquilo. Não, Deus não vai matar vocês. Deus não vai fazer isto. Mas se Deus não fizesse, Ele não seria Deus. Ele seria um homem que teria que voltar atrás da sua palavra, mas Deus não pode voltar atrás da sua palavra. A partir do momento da palavra expressada, aquilo já está dito, diz o irmão Branham. A partir do momento em que Deus pronunciou a sua palavra, aquilo já está feito. E quando Ele disse certamente morrerás, certamente morrerás. E morte na Bíblia significa separação. E quando ela experimentou daquela árvore, a qual não era para experimentar, o que aconteceu? Houve separação. Se separaram da presença de Deus, como todos sabemos, que no princípio eles tinham um companheirismo de contato um com o outro. Deus descia, conversava com Abraão, face a face. Depois que Adão caiu, Deus não pôde mais conversar olhando nos olhos de Adão. E Adão, você vai ver que a incerteza, a inverdade, a mentira deixa a pessoa desconfiada. Fica espiada, fica se escondendo porque está mentindo, está vivendo uma mentira. O que aconteceu depois? Adão e Eva, depois de ter pecado, se esconderam. Fizeram para si algumas coberturas, o qual nós sabemos que é religião significa cobertura. Se esconderam atrás daquela religião que Satanás tinha pregado. E a religião, a doutrina do diabo era: não faz mal, não tem importância, Deus não vai matar vocês, vocês não vão sair do jardim perfeito de Deus, mas se sair da palavra está fora das mãos de Deus. E eles se esconderam, até que o Mombrana disse que começaram a ouvir a voz de Deus, já não falavam mais, só ouvir. Você vai ver isso em Gênesis 13, a Bíblia diz que eles ouviram a sua voz. Adão disse: ouvimos a sua voz e nos escondemos, porque estamos nus. E Deus, com a sua presciência, com o seu conhecimento, sabendo do fim, do começo, Ele disse: quem mostrou para vocês que estão nu? Tinha que ter alguém, tinha que ter uma influência. Esta influência nunca viria de Adão, porque ele era um legítimo filho de Deus, não tinha natureza de pecado, muito menos de Eva, porque Eva saiu da sua carne, dos seus ossos, do seu sangue. Alguém tinha que influenciar aquele pecado, aquele erro. Por isso que Deus perguntou: quem mostrou que vocês estão? Aí começa, né? Um jogar culpa para o outro. Aí Adão culpa a Deus. Você já parou para observar? Deus, a mulher que tu me deste. Deus vai para Eva: Senhor, a serpente. Ninguém assumiu o erro. E nós temos num tempo, irmão, que nós temos que assumir os nossos erros. Parar de jogar a culpa para o próximo. Eu saí da igreja por causa de fulano, por causa de Beltrano. A culpa é minha, eu saí porque eu quis. Há um ditado que eu ouvi uma vez: quem saiu por causa do irmão nunca entrou por causa de Jesus. Isto é a coisa mais certa que tem. Eu estou decepcionado. Eu sei que nós não somos feitos de seragem, irmão. Nós temos sentimento, nós nos decepcionamos. Mas nós não somos criados em estufas. Nós somos sementes originais. Nós não somos pulverizados com essa doutrina do demônio. Nós somos pulverizados pela palavra do Senhor. Gálatas 1:8. Se eu, ou um anjo do céu, vir e vos anunciar outro evangelho, fora desse que nós temos anunciado, seja anátema, amaldiçoe.
Aí fica aquela coisinha, se não tiver que estar dando toda hora um tapinha, às vezes tem que estar com uma máquina de produto nas costas. Vamos cuidar desse irmão. Não deixa o sol pegar nele. Fecha as cortinas da estufa. Hoje vai dar chuva forte, vamos botar uma lona. Está na hora de pararmos. O profeta, o apóstolo Paulo disse: nós não somos mais meninos. Nós estamos à beira do arrebatamento. As portas estão aí, irmãos, estão se abrindo, tudo está se cumprindo. E agora nós vamos ficar aí, dentro de uma estufinha de orgulho, de inveja, seja lá o que for. Saia da estufa. Ah, como foi boa aquela pulverização. Não, Eva, continua assim. Ah, Eva, se eu fosse o teu pastor, você não precisaria viver debaixo desse fardo. Ah, Eva, se eu fosse o teu pastor, você poderia pintar as unhas, não tem problema. Ah, Eva, se eu fosse o teu pastor, você pode cortar o cabelo do jeitinho que você quiser. Pode se rebocar de batom, Eva. Veja, você é bonita. E eu não vejo que uma mulher bonita dessa maneira vai querer viver como uma selvagem. Em outras palavras, né, irmão? Ah, aquilo foi bom. E é bom, não é bom? É bom. Ser elogiado é bom. Mas tem dois tipos de elogio. Um é do diabo e o outro é de Deus. O elogio de Deus é: tem visto meu servo Jó? Tu tem visto ele como ele é fiel a mim? Tu tem visto que ele é sábio? Ele queima sacrifício, oferece oferta pelos seus filhos, por sua casa. Tem visto meu servo Jó? E o elogio do diabo é: pode pintar a unha, que é para fortalecer a raiz. Nós não somos mais meninos. Por que esconder esse corpo? Você é bonita. Esse é o elogio do diabo. Mas o elogio de Deus vai lá dentro do coração daquela pessoa. E o que está no coração, o corpo expressa. Essa é a mais pura verdade. Diz o irmão Brana que aquele manufaturado ele pode esconder por um bom tempo. Ele pode viver uma vida falsa por 10, 12, 20, 50 anos. Mas a mentira nunca prevalece. 1 Pedro, versículo 20 ou 25, você vai ver que Pedro disse: a palavra de Deus é eterna e ela permanece para sempre. Em outro lugar a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas estas palavras verdadeiras nunca passarão. Elas continuam sendo verdades. 2000 anos se passaram depois que Jesus Cristo veio, mas ela continua poderosa, eficaz. Ela não muda. Quem muda é o ser humano, é as pessoas. Hoje estão abraçando, beijando, amanhã estão brigando, se jogando pedra. As pessoas mudam. Nós estamos vivendo em um tempo de hipocrisia. Tu já não sabe se a pessoa está sendo sincera ou está sendo hipócrita contigo. Nós temos que estar vigiando até os próprios irmãos. Que tempo que nós estamos vivendo? Quando que seria um tempo de nós nos unirmos,
tanto em oração como no partir do pão, no companheirismo, no amor, na virtude, na fé, na esperança, em tudo. Estamos vivendo em um tempo de incertezas. Incertezas. Deixou Eva incerta do que ela cria. Deixou ela duvidosa naquilo que Deus tinha falado. E aquilo começou a pulverizar. Uma seta do diabo. 2, 3, e aquilo foi acumulando. E chegou um tempo em que foi consumado aquele erro, foi consumado aquele pecado. E depois o que surgiu? Separação. Se foi o contato com a perfeição, se foi o contato com a presença do Deus Todo-Poderoso, se foi aquela conversa íntima de pai para filho, acabou ali. Restou então um sermão de conhecimento. Civilização explodiu. E o irmão Brana disse que civilização é do diabo. É uma palavra forte para se falar, mas é a verdade. A civilização é que trouxe a semente híbrida. E o irmão Brana disse que as pessoas comem esta semente, essa fruta, ou seja lá o que for, híbrida, e pensam que estão vivendo, mas na verdade estão morrendo. Porque nessa semente híbrida está misturada com a verdadeira. Mas se tornou híbrida porque não é original. E ao se tornar híbrida, mistura do original com aquilo que não é original, se tornou híbrida, e uma coisa híbrida não produz de novo. Você pode plantar um milho, o Brana ensina isso na mensagem O Caminho de Volta, e na mensagem O Poder de Transformação, ele dá pequenos tópicos ali sobre a hibridação. Aquela semente que é misturada, ela vem e produz, certo? Mas aquela semente que ela produz, ela já não vai produzir de novo. O seu círculo de vida acaba ali. Chegou, é bonita aquela espiga de milho, os grãos são graúdos, a coisa é enfeitada, até a palha é bonita e grossa. Mas se você tirar um grãozinho daquela semente e plantar, ela vai brotar, ela vai nascer, ela vai dar o talo, ela vai dar flor, vai largar o pendão, mas quando chega a hora de dar a semente, não vai produzir. E o irmão Brana vem e diz, olha irmão, não vou poder ler porque é muito extenso, mas ele vem e diz, e eu vejo nessa era em que estamos vivendo, muitos crentes híbridos, se misturaram com o mundo. E é uma lástima, irmãos, dizer isto, mas é a verdade, o pecado tem entrado dentro da igreja. E nós vemos muitos Oral Roberts varrendo o mundo com o evangelismo de Hollywood, mas não tem colheita. Porque uma pessoa, um homem que vive uma vida suja, imunda, eles colocam lá um crachazinho de presbítero da igreja. Uma mulher que vive uma vida totalmente infiel ao esposo, vive como uma Jezabel, lá está ela dando aula para as criancinhas na escola dominical. Se misturou, o pecado entrou. E o irmão Brana disse, por onde entrou?
Nós somos ovelha e estamos num redil, e esse redil tem uma porta, e nessa porta fica um pastor. Nada atinge o redil se não atingir primeiro o pastor. Mensagem do pastor do redil. Tem que atingir, tem que derrubar. Mas nós temos um pastor verdadeiro. O nosso Senhor Jesus Cristo é o pastor. Ele é que governa aqui. É Ele que está na porta. E enquanto Ele estiver na porta, nem o diabo vai entrar nesse redil. Nada. Nem um espírito, nem doença, nem problema, nada, enquanto Deus estiver na porta. Agora ele diz mais: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me entendem, e elas me obedecem, porque elas conhecem a minha voz. E quando uma ovelha conhece a voz do seu pastor, e quando ele diz saia do caminho errado, ela vai obedecer aquela voz. Agora, nós temos muitos bodes que estão guiando ovelhas. E esses bodes, eles só andam por penhascos. Ele consegue pular de uma pedra para outra, não importa a distância. Mas a ovelha não. Irmão Brando disse que quando ele chega lá, ele dá o pulo e as ovelhas caem. Mas pregue a palavra, esse é o conselho de Paulo para Timóteo. Insista. Alguém vai ouvir essa voz do pastor. Alguém vai reconhecer que ele é o seu pastor. E vai vir. Agora, nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, eu estou sendo bem claro, não quero nada me condenando. Esse tempo em que estamos vivendo é um tempo em que está no meio do povo da mensagem, o tempo em que as pessoas querem ouvir só coisinha boa, só aquilo, irmão. Continue em adultério, irmão, continue em pecado, irmão, continua isso. Esse é o tempo. Mas a palavra de Deus não mudou, ela é a mesma. Desde que eu me conheço por gente, essa palavra nunca desviou para nenhum lado, ela sempre permaneceu no centro. E ela não pode mudar. Agora nós estamos mudando. Nós estamos aplicando coisas onde não é para aplicar. Eu ouvi uma frase do pastor Ciro, e ele disse: nós estamos falando quando é para ficar calado, e estamos calados quando é para falar. E nisso nós estamos nos acovardando. E quando nós recuamos, o diabo avança. E quanto mais recuamos, mais ele avança. Está na hora, irmãos, de nós começar a marchar para frente, caminhar para frente, porque nós temos um profeta da era, o qual entrou na presença de Deus e disse: e agora, Deus, o que é que eu faço com esse povo em minhas mãos? Deus disse o que ele disse a Moisés: diga para o povo que continue marchando, o mar vai se abrir. Eu não sei. Parece que quando iniciamos esta caminhada, claro que estamos num caminho de perfeição, e por certo, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, mas ele só vai aperfeiçoar se nós nos mantermos no edifício. Uma ferramenta não pode ser usada se ela estiver jogada pelos cantos, ela tem que estar na obra, ela tem que fazer parte do edifício.
Como eu vou colocar um tijolo se ele não está na obra? Ele tem que permanecer ali. Você diz, mas o tijolo não pode fazer nada. Mas ele tem o seu papel. O cimento tem o seu papel. Às vezes nós vemos aqui só 4 paredes, mas dentro dessas paredes existem ferragens, pilares, coisas que nós não enxergamos, nós não vemos. E assim é uma vida estruturada em Deus. Se nós não termos aqueles 4 pilares para reforçar a casa, para reforçar o templo de Deus, logo um pequeno terremoto destruirá tudo. Um pequeno vento levará embora. Mas quando nós temos esses 4 pilares, a leitura, o jejum, a oração, nós vamos, a vigilância, nós vamos nos manter estruturado para que aquele artifício que é o Senhor Jesus Cristo possa vir e trabalhar na casa. Eu fugi um pouco do meu tema aqui. Mas nós não podemos esconder nada, irmãos. Nós estamos diante de um juiz, que a Bíblia diz que tudo está nu e patente diante de Deus, diante daquele que havemos de tratar um dia. E esses dias eu estava olhando e meditando e pensando nessas, todas as nossas casas. Em qualquer casa que você vai, você vê que ali tem um quartinho, e eu vou chamar o quartinho da bagunça. Tudo que é tipo de tralha e coisa arada, você guarda lá. Você pendura lá. Tem coisas que você nem sabe, mas está lá. Você magoou o teu irmão, botou no quartinho, nem sabe, mas está lá. Falou mal do teu irmão e a tralha, vamos guardar. Está lá. Esperando o dia da faxina. De reunir a família e varrer a casa. Limpar os quartos, limpar a cozinha, limpar o banheiro. Tudo que tiver que limpar. Mas enquanto não tiver essa ação do dono da casa, da dona da casa, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Aí chega, qualquer parafusinho junta, eu sou assim, eu não posso ver um prego no chão, estou guardando. Herdei isso aí do meu avô. Podia ser enferrujado, torto, ele juntava e guardava. Se você ir lá, você vai ver prego, parafuso, tudo que é coisa, lá você vai ver na minha caixinha lá. Eu guardo. É o toque, que nem diz o ditado, não é o toque das coisinhas que tu vê aí pelo chão. Esse dia minha esposa disse, mas meu Deus, mas por que tu vai guardar tudo isso aí? Nem precisa. E tinha um velho ditado que meu avô dizia, quem guarda o que não quer, sempre tem o que precisa. Sempre tem. Surge alguma coisinha lá, você vai lá na caixa, tá aqui, ó, isso que vai dar certinho ali, ó. E dá certinho. Mas agora, o quartinho da bagunça, voltando ao nosso tema. Você vai lá, você começa a revirar as coisas lá, procurando uma coisa e achar outra. Não é isso, verdade? Você começa, eu vou lá procurar tal coisa, vamos dizer, uma chave de fenda. E você começa a procurar a chave de fenda, e vai aqui, vai lá, aí você acha teu óculos lá. Olha aqui, achei meu óculos, quanto tempo que eu procurei esse óculos. Coisas que você vai guardando que você nem lembra. Mas Deus está nos chamando para fazer uma limpeza. Aquele ódio, aquele orgulho que ficou guardado, tudo, aquele rancor, aquela inveja, tudo que ficou guardado, faça uma limpeza. Abra essa porta, abra a janela, tira o cheiro de mofo, tira a umidade e vamos limpar a casa. Porque essa palavra é eficaz, ela vai até o quartinho.
ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E ela é apta para discernir as nossas intenções do coração, nossos pensamentos e intenções do coração. Coisa que o pastor não vê, coisa que o irmão não vê, coisa que a irmã não vê, coisa que o diácono não vê, esta palavra vai lá e mostra. Não vai mais usar, por que está guardado? Se não serve, por que está guardado? Está ocupando espaço. Naquele quartinho você pode abrigar um filho teu. Você pode botar um móvel novo. Mas não, tem uma espada, tem um facão, tem um revólver guardado lá. Eu não uso, mas está lá. Por que está lá? Porque não queimou as pontes. Você tem que queimar as pontes, irmão. Quando uma pessoa se muda para uma casa nova, ela procura deixar as coisas que não vai usar tudo lá, né? Não é assim? Mas tem coisa que vai junto. Coisa que tu não vai ocupar na casa nova. Vai junto. O ano começou, nós queremos deixar tudo em 2023, mas tem coisa que vem junto. E nós guardemos no quartinho. Não dá para deixar à vista, né? Pois se chega a visita, vê lá, né? Não vou fazer isso porque o fulano de tal vai ver, vou guardar. Oh, irmãos, estamos vivendo num tempo em que temos que ser transparentes. Ó, olhar um no olho do outro aqui e dizer você é feio. Ser verdadeiro. Mombrana disse, eu prefiro estar com uma pessoa bêbado, que esteja caído pelos barrancos, que nem se levante, esteja babando de bêbado, do que estar com um mentiroso. Por quê? Porque o mentiroso tu não sabe o que se passa pelaquela mente. Ele te diz uma coisa e vive outra. Te fala uma coisa e vive outra. Mas o verdadeiro tem segurança no que fala. O que ele falou para você, ele fala para outro. Ele não tem 2 caminhos, ele tem um caminho. E é por aqui que ele anda. E nós não temos outra Bíblia, nós temos uma Bíblia. E essa é que nos levará para o céu. Nós não temos uma Bíblia que diz para você continuar no erro. Não, nós temos uma Bíblia que diz para você acertar o erro. É o que Provérbios diz. Aquele que confessa e deixa para trás. Mas tem que deixar. Deixa lá na casa velha. Se não vai te servir na nova, deixa na velha. Amontoe lá os trapos e taque fogo naquilo. Isso irá te incomodar. Essa roupa vai te incomodar. Deixa lá pendurada no roupeiro essa roupa aí, que você usava na casa velha. Para ver se daqui a um pouco você não abre o roupeiro lá e vem aquele desejo de usar aquela roupa velha de novo. Vê se não vem o desejo de usar aquela. Vocês sabem, vocês não são mais meninos. Deixa lá, queima as pontes, irmãos. Não faça que nem Eva. Aceitou aquilo e levou para o seu marido, seu esposo lá. Mas não, tem gente que gosta de pegar e levar. Tem gente que não gosta de cair sozinho. Tem gente que tem que fazer o outro cair também. Tem que fazer pecar também, tem que errar também. Que nem os filhos de Noé, né? Se não me falha a memória. Um foi lá e mostrou. Foi lá e viu Noé nu. Foi Noé? O que ele fez? Primeira coisa foi correr para os irmãos, gritando.
o pai está nu, o pai está bêbado, o pai está isso, o pai está aquilo. Aqueles dois irmãos dele fizeram o quê? Pegaram um lençol, se viraram de costa um para o outro e foram assim, para cobrir seu pai. Nós não estamos acobertando pecado, mas nós não vamos cavar em cova de ninguém. Não se cobre pecado de ninguém, porque como o pastor Febrão disse uma vez, se eu não vou pelo meu, eu não vou por nenhum de vocês aqui não. Cada um é responsável por cada ato, por cada palavra. Todos somos responsáveis diante de Deus, cada atitude nossa aqui na terra. E você falar de um irmão é como rasgar um papelzinho no vento, irmão Brano ensina. E agora a hora de acertar, como é que vai fazer para unir esses papéis aí? O vento levou. E o problema maior de tudo, irmãos, é que nós não fica só no copinho de cerveja. Eu vi fulano um copinho de cerveja. Você viu fulano lá? Eu vi. Daí o outro que sai lá nem viu. Já sai mentindo. O fulano lá estava trupicando de bêbado. Falou para o outro. Aí o outro vai e fala para o melhor amigo dele. E aí cada um vai falando para o seu melhor amigo. Até chegar no último, o homem estava babando de bêbado. E aí, irmãos? O irmão Brano, a mensagem nos ensina, quando for julgar, escute os dois lados antes. Escute as duas coisas antes. Veja qual lado está certo. Um pastor uma vez chegou, o esposo de uma irmã, e disse: pastor, a minha esposa é um demônio lá em casa. Não dá para aturar. Ela tem o Satanás encarnado. E fez um monstro da esposa. O pastor olhou para o irmão e disse: tá bom, irmão, vamos orar nesse sentido. Quando que a irmã estará no culto? Eu trago ela no final de semana que vem. Trouxe ela, o pastor mandou chamar, e ela começa a contar como é que era a verdadeira coisa lá dentro de casa. E ela disse: pastor, eu tenho tudo para provar. Tem as fotos, tem os vídeos, ele quebra tudo dentro de casa. Está tudo aqui, pastor. Já pensou se o pastor pega a irmã lá e diz: mas você tem que ser uma boa irmã, uma boa esposa, porque você... Ouça os dois lados. Porque fulano é isso, fulano é aquilo, Beltrano é isso, Beltrano é aquilo. Irmão, tá bom, irmão, vamos orar, vamos ver agora o fulano lá, o que ele diz a respeito disso. Se nem a justiça carnal desse mundo não julga uma pessoa sem estar presente, nós vamos julgar? Eu nunca fui a favor de você vir falar de uma pessoa para mim sem essa pessoa estar presente. Então chama ela aí, vamos ver. Se for verdade, ela vai reconhecer. Agora, se ela não estiver aqui, eu não aceito acusação sem essa pessoa estar aqui. Ouça os dois lados. Você tem que ouvir os dois lados, independente de quem seja, irmão. Por mais que você veja alguma coisa, ouça os dois lados. Porque um pode ser hipócrita, o outro pode ser verdadeiro. E nisso nós temos muita influência nisso. Meu tempo é muito curto. Você quer saber se o filho de fulano gosta de você? Conversa. Se fulano gosta de você, conversa com o filho. O filho mostrará se o pai gosta de você ou não. Porque a influência do pai passa para o filho. E se o filho te trata mal, o pai não gosta de você. Isto é a pura verdade. Se o pai não gosta de você, o filho sabe. E o filho também não gosta. Isso eu já sei, eu passei na pele, irmão. Eu sei o que é isso. Estou falando por experiência própria. Porque é uma influência que você passa para as pessoas. E quem está mais próximo de você é teus filhos. Você sabia que uma vez nós fomos ensinados que tudo o que falamos tem dois ouvidos atrás escutando? Nós achamos que as crianças são inocentes, irmão. Por um lado elas são, mas elas estão captando tudo. Tudo. Esses dias eu disse para minha esposa: estou com 3 afta. Três afta. E conforme eu passava a língua aqui, eu sentia 3.
mas era 2. Mas eu falei só para ela, e a minha mais velha estava no quarto. Aí eu sentado lá na garagem, conversando, eu disse para a minha mais velha, eu disse, o pai está com 2 aftas. Porque depois eu vi no espelho que era só 2, né? E ela disse, mas o pai não tinha falado que era 3 para a mãe? E aquilo me acendeu uma luz, né? Eu digo, olha só, estava lá no quarto e escutou o que nós estávamos falando. Irmãos, e nós como cristãos, se como pais nós temos filhos escutando, imagine lá fora no mundo, o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, tem alguém observando isso. Agora já pensou se você sai falando da tua igreja, do teu pastor, do teu irmão? Quando você se encontra para falar com essa pessoa do evangelismo, falar do amor de Deus, a pessoa vai dizer, amor? Mas vocês estão se matando a pau lá dentro? Vocês falam tanto de amor, mas vocês estão se pegando no laço? Parece brincadeira, mas isso é verdade, irmão. Nós temos uma influência que estamos passando. E até nisso nós temos que vigiar. Então, se você não tiver nada para falar do irmão, se não tiver nada de bom, não fale nada. Mas nada. Mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Irmão Brana vem no comecinho ali e diz, unam-se. Unam-se. Vivam tão unidos que o diabo não tenha poder de atingi-los. Porque a união é o que traz o poder do Espírito Santo. Esta é a igreja primitiva. E o irmão Brana disse, nós temos que voltar lá na igreja primitiva. E se nós voltar lá, nós vamos ver que nenhum deles tinha receio, tinha rancor, tinha ódio, tinha inveja. Todos eles viviam em tal unidade, tanto em fé, tanto em amor, tanto em esperança, tanto em oração, tanto no partir do pão. E é nisso que precisamos. Estamos necessitados, irmãos. Chega. Nós estamos numa estrada e hoje, domingo, nós chegamos numa placa chamada pare. Vamos parar. Vamos agir como verdadeiros filhos de Deus. Verdadeiras filhas de Deus. Como os bons filhos de Deus. Quão ruim é você chegar num recipiente ou alguma coisa, algum lugar, alguma farmácia, e você se identificar e começar a conversar com a pessoa, e aquela pessoa conhecer outra pessoa, e quão ruim é você ouvir aquela pessoa ímpia, falar mal do companheirismo. Por quê? Porque teve alguém que foi lá e pulverizou alguma coisa. Foi lá alguém e falou alguma coisa. Porque se não tivesse palavra, o diabo não teria poder, não é verdade? O que nós pensamos, o diabo não pode usar, mas o que nós falamos, isso ele pode usar. E Deus trabalha também através das nossas palavras. Mombrana diz na mensagem A Tua Casa, estou encerrando, nem pude ler. Mas quem tem essa mensagem, o Éden satânico, o poder de transformação, você vai ver o Mombrana explicando, profeta da era, explicando que a semente híbrida, ele vai dar um resumo ali sobre a semente híbrida, que ela não pode produzir novamente. Mas nós temos uma semente, irmãos. Só que essa semente que foi plantada em nós é a palavra de Deus. Essa não pode se misturar. Esta tem que permanecer verdadeira, original, porque ela ainda tem que dar esse fruto aqui, ó, o fruto do amor. É esse fruto. E nós temos que conservar esta semente dentro de nossos corações. Então que não venhamos ser nenhuma semente híbrida, misturada, pulverizada com o veneno do diabo. Pessoas que saíram
e disseram: eu fui guiado pelo Espírito. Como que o Espírito Santo vai guiar você a desobedecer a palavra? O Espírito Santo nunca vai guiar uma pessoa a desobedecer a esta santa palavra que ele escreveu, porque é Deus. E se ele fizesse isto, ele estaria voltando atrás e desfazendo o que ele escreveu. Mas Deus não faz isso. Deus permanece ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo e não mudou. E ele não mudará, irmãos, até que venha a sua vinda, ele não mudará. E se estamos aqui é por um propósito: servir a Deus com tudo que há em nossos corações. Como Tessalonicenses 5:23, corpo, alma e espírito. Manter esses três irrepreensíveis diante de Deus para a sua vinda. Não para um pastor, não para uma igreja, não para uma religião, mas para Deus. Para que quando Ele vier, Ele possa nos encontrar em tal harmonia, em tal unidade, que Ele possa olhar para nós e dizer como Ele disse para Jó: tem visto os meus servos e as minhas servas em Erechim? Tem visto como eles não me negam? Eles podem estar no shopping, eles podem estar em casas, eles podem estar em qualquer lugar, eles não me negam. Eles estão mostrando que são meus filhos. Oxalá nós pudesse chegar no nível de Jó, de perder tudo e ainda dizer: louvado seja Deus. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos nos pôr de pé, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus.